Aula de hoje, unidade de medida de superfície. Introdução. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para expressar a medida de superfície é o metro quadrado, cujo símbolo é m ao quadrado. Gente, vamos entender o que é a unidade de medida de superfície. Vamos supor que você tenha um quadrado de 1 metro de lado. A área dessa figura é igual a 1 metro quadrado, ok? Por outro lado, vamos supor que você tenha um outro quadrado cujo lado mede 2 metros quadrados. Então, a área desse quadrado vai ser 2 metros vezes 2 metros. Então, essa área vai ser 2 vezes 2, 4. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Isso significa que essa segunda figura tem uma área que é 4 vezes maior do que a primeira. Justamente, a gente consegue ver que a segunda figura é formada por 4 quadrados de 1 metro de lado. Enquanto que a primeira figura é formada por um quadrado de 1 metro de lado. Agora vamos supor que nós pegássemos a segunda figura e dividíssemos ela na metade. Fizéssemos um triângulo, onde aqui tem 2 metros e aqui tem 2 metros. E temos uma linha reta aqui na diagonal. A área dessa figura é metade da área da figura que tem 4 metros ao quadrado. Então, qual é a metade de 4? A metade de 4 é 2. 2 metros quadrados. Entendeu? Então, essa área aqui, mesmo que ela não tenha formato quadrado, ela tem uma superfície equivalente a 2 quadrados de 1 metro de lado. Por isso que a área dela é 2 metros quadrados. Se a gente pegar esse triângulo aqui que eu vou pintar e a gente retirar ele e colocar aqui em cima, ó, onde eu vou fazer esses tracinhos, a gente consegue perceber que formaria 2 quadrados de 1 metro de lado, ok? Pois bem, a unidade fundamental para a medida de superfície é o metro quadrado. Representamos o metro quadrado por m ao quadrado. E 1 metro quadrado é igual a 1 vezes o metro ao quadrado. Porque multiplicar por 1 não altera. Nós temos múltiplos do metro quadrado que servem para medir superfícies muito grandes. Na aula de hoje vamos estudar os seguintes múltiplos. O decâmetro quadrado, que é representado por DAM ao quadrado, que equivale a 100 metros quadrados. O hectômetro quadrado, que é representado por HM ao quadrado, e que equivale a 10.000 metros quadrados. E o quilômetro quadrado, que é representado por km ao quadrado e equivale a 1 milhão de metros quadrados. Então, o que é o decâmetro quadrado? É a área da superfície de um quadrado de 10 metros
de lado. O que é um hectômetro quadrado? É a área da superfície de um quadrado de 100 metros de lado. Eu vou fazer esse tracinho para indicar que todos os lados têm a mesma medida. E o que é 1 quilômetro quadrado? É a área da superfície de um quadrado onde todos os lados desse quadrado medem 1000 metros de comprimento. Do mesmo jeito que nós temos os múltiplos para medir superfícies muito grandes, nós temos os submúltiplos para medir superfícies muito pequenas. Temos o decímetro quadrado, representado por dm ao quadrado, que equivale a 0,01 metro quadrado. Então, 1 decímetro quadrado é a área da superfície de um quadrado que tem 0,1 metro de lado. Temos o centímetro quadrado, que é representado pela letra, ele é representado por cm ao quadrado. E ele mede 0,0001 metro quadrado. Ele é a medida da superfície de um quadrado que tem 1 centímetro de lado. Ou seja, do quadrado que tem 0,01 metro de lado. E por último temos o milímetro quadrado, que é representado por mm ao quadrado. Essa superfície equivale a 0,000001 metro quadrado, que é a superfície de um quadrado cujo lado mede 1 milímetro, ou seja, mede 0,001 metro. Introdução. Sempre que quisermos converter uma medida para um submúltiplo imediatamente à esquerda na tabela, devemos dividir essa medida por 100. Então, gente, o que acontece aqui? Nós temos, por exemplo, o centímetro quadrado. E temos o decímetro quadrado. Nós queremos converter uma medida que está em centímetro quadrado para uma medida em decímetro quadrado. Ou seja, nós vamos sair de uma medida menor para uma medida maior. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos dividir por 100. Sempre que nós formos converter uma medida para uma medida exatamente à esquerda, nós vamos dividir essa medida por 100. Então, 1 centímetro quadrado é igual a 1 decímetro quadrado dividido por 100, que é igual a 0,01 decímetros quadrados. Sempre que quisermos converter uma medida para um submúltiplo imediatamente à direita da tabela, devemos multiplicar essa medida por 100. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos supor que nós vamos converter uma unidade em centímetros para uma unidade em milímetros. Então, nós vamos sair de uma medida maior para uma medida menor. O que nós vamos ter que fazer é multiplicar por 100. Então, 1 centímetro quadrado é igual a 100 vezes 1 milímetro quadrado.
que é igual a 100 milímetros quadrados. Isso nos mostra uma coisa, gente. Exemplo, o hectare é uma unidade de medida agrária, que corresponde à área de um quadrado de 100 metros de lado. Determine em quilômetro quadrado quanto vale 10 hectares. Solução. Basta calcularmos a área de 10 quadrados de 100 metros de lado e depois convertê-la para quilômetro quadrado. Ou seja, gente, vamos prestar atenção aqui na resolução. 10 hectares são 10 vezes 100 metros vezes 100 metros. Por que isso vai acontecer? Ó, aqui nós temos um hectare. Um hectare é um quadrado de 100 metros de lado. E como é que eu consigo a área de um quadrado de 100 metros de lado? Eu multiplico 100 metros vezes 100 metros. Então, aqui são os 10 hectares, né? O número de hectares. E aqui é justamente o valor do hectare. Um hectare vale 10 metros vezes 10 metros. Quando nós multiplicarmos tudo isso, 10 vezes 100 vezes 100 vai dar 100 mil. Quando multiplicarmos metro por metro, temos metros quadrados. Então, o que acontece aqui é que 10 hectares equivalem a 100 mil metros quadrados. Só que nós não queremos a resposta em metros quadrados, queremos a resposta em quilômetros quadrados. Vejamos agora. Nós temos aqui, ó, o metro quadrado. Logo à esquerda temos o decâmetro quadrado. Mais à esquerda temos o hectômetro quadrado. E finalmente temos aqui no finzinho da tabela o quilômetro quadrado. Para sairmos de metro para decâmetro, temos que dividir por 100. Para sairmos de decâmetro para hectômetro, temos que dividir por 100 novamente. E para sair de hectômetro para quilômetro, temos que dividir por 100 mais uma vez. Dividir por 100 3 vezes é o mesmo que dividir por 100, por 1 milhão. Então, 100 metros quadrados, que a gente saiu daqui, viu, gente? Ó, representou aqui. 100 mil metros quadrados é igual a 100 mil dividido por 1 milhão de quilômetros quadrados. Por que dividido por 1 milhão, gente? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso. Porque a gente vai dividir por 100 3 vezes. Que é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Quanto é 100 mil dividido por 1 milhão? É só cortar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fica 1 dividido por 10. E quanto é 1 dividido por 10? 0,1. Então, 10 hectares equivalem a 0,1 quilômetros quadrados. Exercício de hoje, página 247, questão 4. Vocês vão transformar em metros quadrados todas essas unidades. Como é que vai se fazer isso? Vocês vão olhar aqui, ó, na tabela. Cada unidade à direita do metro, vocês multiplicam por 100. Cada unidade à esquerda do metro, vocês dividem por 100.
Exercício da página 247, questão 5. Uma fazenda tem 7 quilômetros de área. Uma fazenda tem 7 quilômetros quadrados de área. Dessa área, 60% foram reservados para o plantio. O restante foi reservado para o gado. Determine quantos hectares foram reservados para o plantio e para o gado. Vocês vão pegar esses 7 quilômetros e vão usar porcentagem, não é? Porcentagem para o plantio, 60%. Daí vocês calculam o valor para o plantio e calculam o valor para o gado. Fim de aula, por hoje é só.